gente? E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Por aqui, gente, eu vou dizer que tá mais ou menos. Esses dias eu desapareci aqui do canal, né? Não gravei mais nada. Meu menino, né? Mais velho, de 5 anos, adoeceu. É só ele ir pra escola. E é só ele voltar pra escola que ele pega gripe, né? E aí começou uma tosse mesmo feia, minha irmã. Tosse feia mesmo. E aí dessa tosse foi pra dor no corpo, dor de cabeça, febre. Começou a ter febre. E aí, menina, acabou que passando pra mim, né? Porque quando a pessoa tá gripada assim e tem muita gente em casa, e aí acaba que passando de um pra outro. E foi isso que aconteceu. A gripe dele passou pra mim. Mas era uma gripe tipo que uma virose. E aí eu comecei com a garganta ardendo e comecei assim, sentir aquela dor no corpo, sabe? O corpo pedindo pra deitar. Que a gente conhece hoje quando a gente vai, tipo assim, adoecer, né? A gente já conhece pelo corpo. E aí, gente, eu sentia aquele cansaço, aquela dor no corpo, e só pedindo cama, cama, cama. E aí, nisso, eu comecei a tomar uns remédios por conta própria, sabe? Não fui no médico, comecei a tomar uns remédios aqui que eu tinha em casa, amoxicilina, ibuprofeno. Eu ainda fiquei cismada de tomar por conta de neném, né? Que ele tá 100% no peito. Mas aí eu tomei, pesquisei, disse que não afetava em nada, que não dava em nada, tomei os remédios, comecei a tomar. E aí, mulher, dia passando e nada deu melhorar, só piorar. E aí, dessa ardência na garganta e dessa dor no corpo, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, uma dor de cabeça forte, forte, forte. Que eu tive que amarrar, gente, uma fralda de neném aqui na minha cabeça pra apertar as fontes aqui, ó. Porque eu não tava conseguindo nem ficar com o olho aberto, de tanta dor. E aí, começou essa dor de cabeça forte. E depois, comecei a ter febre, 39, gente, de febre. E comecei a tossir, mas tosse feia mesmo, igual do meu menino. Tosse feia mesmo, os dois, eu e ele. Tosse com secreção. E depois comecei com a rouquidão, ainda tô, inclusive, mas eu tava pior, tá? Tava bem pior, agora eu tô melhor. Mas já não tava nem saindo voz mais, gente, só pra vocês terem noção. E aí, mulher, eu fiquei aqui esses dias deitada, porque tipo assim, ó, a gente evita ao máximo a gente ter que ir no hospital, sabe? E a minha preocupação era neném. Porque a gente tava tendo contato, eu tava cuidando dele. Tem questão do irmão também, fica em cima, querendo ou não, quer ficar em cima toda hora. E em casa, convivendo com todo mundo, acaba aqui pegando, né? Foi dito e certo, minha filha. No outro dia, esse menino começou a espirrar e tossir. E eu já não tava 100%. Eu tava assim, tava deitada, mas levantava, porque, né? Mãe, com 2 crianças pequenas pra cuidar, minha filha. Não é fácil. O que eu imagino aqui quando eu adoeço é isso aí, gente. As crianças. Antigamente era só meu menino, né? Giliard, né? Agora tem mais um, tem Ezequiel. Então, que complica as coisas. E é que nem eu falo lá no meu Instagram. Mãe não pode adoecer. Mãe não pode adoecer. A mãe é o alicerce da casa, é a mãe. Se a mãe não estiver bem, meu amor, pronto. Tudo ali, ó, fica uma confusão, um bololô. E aí, eu já não tava mais no limite. Os remédios que eu tava tomando aqui em casa não tava adiantando. Giliard também tava tomando já os remédios que ele é acostumado a tomar quando ele gripa, sabe? Eu já tenho aqui em casa já uma farmácia, meu amor, de remédio. E aí, mulher, a gente tomando esses remédios, não tava aliviando nada, não tava cortando febre, não tava amenizando mais a tosse. Eu falei, não, vai ser um jeito eu ir pro hospital. Pra vocês terem noção, até xarope caseiro meu esposo fez aqui em casa. Mel, limão, gengibre, e nada adiantou. E aí, acabou que ontem foi os 3 pro hospital, gente. A gente teve que ir, porque neném, né, bem novinho, ele tem 3 meses. E ele já começou, tipo, que renovar a gripe. E aí eu fiquei muito medo, né? Porque tá em alta essa coisa de bronquiolite, pneumonia, então a gente fica com medo. E é uma coisa, assim, muito perigosa a bronquiolite, né? Pra essas crianças pequenininhas, assim. E aí eu corri pro hospital ontem com eles, né? Aí já passou os 3 no médico. Eu, ele, né, neném e Giliard. E aí passou eu, ele e Ezequiel. Passou os 3 no médico. E aí o médico passou, né, as receitas de remédio, né, de antibiótico pra tomar em casa. E aí eu até falei pra ele, né, passar um soro ou uma injeção pra mim mais Giliard, porque nós dois tava muito ruim mesmo, gente. Ontem mesmo, Giliard passou o dia todinho deitado, sem comer nada. Ele já é meio ruimzinho pra comer, sabe? E aí, minha amiga, quando adoece, pronto. E aí, esmorecido. Eu já conheço que ele tá ruim mesmo, gente. É quando ele não levanta, porque criança, minha irmã, fica pra lá e pra cá, ó, pra lá e pra cá. E nessa fase de 5 anos, não para quieto. E aí, ontem ele passou o dia todo deitado, sem comer nada, esmorecido. Eu falei, não, aqui já não tá bem. E aí eu até pedi o médico, né, pra passar um soro, mas não passou, porque disse que não havia necessidade. Soro é pra quem tá desidratado e não sei o quê. E aí passou um monte de remédio pra eu tomar em casa, né, antibiótico. Falei de uma injeção, alguma coisa assim, sabe? Aí falou que não havia necessidade. Falou assim, ô mãe, quem tá precisando mesmo ser medicada agora é você. A criança tá bem. E também Giliard, na hora que foi pro hospital, filho, parece que numa hora assim melhorou, o menino tava correndo pra lá e pra cá, ó. E eu contando as coisas pro médico, acho que o médico pensou que eu tava até mentindo. Porque o menino, numa hora, o menino ficou bom lá, correndo, despertou mais.
E eu falava pro médico que tava isso, tava aquilo, o menino brincando lá dentro, acho que o médico tava até mentindo. Mas enfim. E aí acabou que quem acabou sendo medicada lá na hora fui eu. Eu tomei injeções. Tomei, gente, tive que tomar injeção, né? Porque eu tava sentindo muita dor no corpo. E ele viu também, né, a situação que eu tava, gente. E aí eu tomei essa medicação lá e também ele receitou pra mim também antibiótico pra tomar em casa. E pra neném, ele examinou, ele disse que não tinha nada assim de com os pulmãozinhos dele, né? Não tinha nada de chiado assim né, nos peitinhos e tal. Disse que tava tudo bem. Que ele tava começando a renovar a gripe, né? E aí passou pra ele um xarope, né? Inclusive, a gente, ontem mesmo, meu esposo foi na farmácia e comprou pra vocês terem noção do tanto de remédio, gente. Aqui, ó. Pra vocês terem noção, irmã. 2 sacolas de remédio. 2 sacolas de remédio pra vocês terem noção aí, ó. Pra mim e pros meninos. Ontem mesmo, meu esposo foi lá e comprou, gente. Porque, já pra tomar, né? Porque a gente tava ruim mesmo. E aqui, ó, vocês verem, 2 sacolas de remédio. E aí, Giliard nem pra escola tá indo. Já tem 2 semanas que eu não tô mandando ele pra ir pra escola. Porque não tem nem como também, né? Mandar uma criança doente pra escola. E aí, também já comuniquei a escola que por enquanto ele não vai estar indo por conta dos remédios, né? Porque tem que dar no horário certinho. E toda hora lá me toca, né? Pra dar o remédio. E lá também na escola eles não aceitam, né? Que a mãe manda o remédio pra eles dar lá. E também acho isso errado. Errado também, né? Remédio assim com criança é uma coisa muito complicada, né? Ainda mais pra outra pessoa dar. Então, já comuniquei a escola, por enquanto ele não fazer o tratamento com remédio em casa, ele não vai estar indo pra escola, e aí ele só vai retornar mesmo quando ele tiver 100%. Quando eu ver que ele tá 100%, aí ele retorna de novo à escola. E aí é isso, gente. E por isso que eu sumi aqui do nada, não gravei mais nada, porque o negócio aqui esses dias foi duro, viu, gente? Meu cabelo tá aqui, ó. Eu já tô até imaginando o tanto que vai cair, porque só tá aqui os nó, sabe? Embaraçado. Não teve nem como lavar com a dor de cabeça, minha filha. E o jeito que eu tava, eu não tinha nem força pra nada. Imagina pra mim mexer com o cabelo. Então, tá sujo aqui, tá sem lavar. Só eu passei o pente aqui por cima mesmo. Fiz uma polpa aqui pra mim gravar o vídeo, né? Pra me dar as caras por aqui. E a minha casa também, gente, esses dias que eu fiquei doente, tá assim, ó, sabe? Eu levantava, passava só uma vassourinha mesmo, assim, por cima, só pra não ficar sujeira também, não acumular muita sujeira. Roupa, também já tava com mais de 2 semanas sem lavar roupa. Hoje que eu dei uma melhorada, né? Por conta das injeções que eu tomei ontem no hospital e dos antibióticos que eu já tô tomando em casa. Então eu dei uma melhorada a mais. Já lavei uma metade da roupa hoje. Amanhã eu quero ver se eu lavo os lençóis, né? De cama, coberta, essas coisas assim. Porque também aqui tem pouco varal e não tem como lavar muito, né? Porque não tem lugar pra estender. Aí eu dei prioridade à roupa de Giliard, a minha do meu esposo. E aí amanhã eu vou ver se eu lavo a de Ezequiel, que também tem umas roupinhas dele sujas, não tem muita não. Mas vou lavar e lavar essas coisas assim de casa, né? Lençóis, cobertas, essas coisas assim. Mas é isso, gente. Graças a Deus, eu tô melhor, né? A gente tá tomando os remédios. Em nome de Jesus, vai voltar à rotina normal. A gente vai ficar bem, porque não tem coisa pior no mundo, gente, que doença, que a pessoa adoecer, sabe? E tipo assim, eu tava com a cabeça a mil de ver Giliard do jeito que ele ficou aqui doente. Aí depois eu comecei a ver Ezequiel também querer gripar. Então, mexe muito com o psicológico da gente, sabe? A gente quer adoecer, a gente quer ficar doente, mas não quer ver um filho doente, sabe? Um filho deitado, um filho triste. E isso parece que acaba com a gente. E parece que deixa a gente mais pior ainda. Mas enfim, né? É isso. Eu comecei a gravar esse vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho. E também falar em relação ao meu trabalho, mulher. Porque no outro vídeo que eu gravei, eu citei no vídeo, né, que eu tava pensando em desistir do serviço, né, que eu não iria trabalhar mais. Aí eu citei no vídeo, né, que eu não iria trabalhar mais, que eu tava pensando em desistir do emprego e tal. E aí rolou muitos comentários lá, né, que eu resolvi trazer esse videozinho explicando, né, dando uma resumidona aí pra vocês, pra quem tá também chegando agora no canal, tá bom? E, gente, rolou uns comentários muito lá também de que no vídeo anterior que eu postei, ficou tipo que parecendo que eu que não tava querendo trabalhar mais, entendeu? Ou então por conta aqui do canal. Primeiro, gente, eu não vou ser doida, né, ao ponto de desistir de um trabalho que todo mês eu sei que eu vou ter o meu dinheirinho por conta aqui do canal, não, porque eu tô começando por aqui agora. Eu não tô ganhando nada aqui, entendeu? Nada, 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 nada. Eu tô gravando meus videozinhos, postando aqui, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Gosto muito de aparecer, tanto aqui como lá no Instagram. No Instagram, mais apareça por lá. Então, eu gosto de gravar minha rotina, gravar meus videozinhos, postar, conversar com vocês. E aí, eu não tô ganhando nada aqui, entendeu? Então, eu não ia ser doida de eu sair do emprego, que eu sei que todo mês eu vou ter meu dinheiro garantido ali, que é o certo, que eu vou ganhar todo mês, pra mim vir pra cá, que é uma coisa que eu sei que não vai dar, que eu nem sei se vai dar certo, e acabar perdendo uma coisa que é garantido, né? E aí parecia assim, né? E muita gente, acho que também assimilou essa hipótese, que eu tava desistindo do trabalho por conta aqui do canal. E não, tá, gente? Pelo amor de Jesus.
E outra sugestão também foi que, em questão de eu estiver saindo porque eu não quero trabalhar mais. E não, gente, eu sempre trabalhei desde novinha. Desde novinha eu comecei a trabalhar. Não tenho medo de pegar no pesado, não tenho medo de trabalhar, sabe? Eu venho de uma família bem simplesinha. Meu pai trabalha na roça, meu pai é lavrador, trabalha na roça, trabalha para outras pessoas, enxada, enche banco. Não sei se vocês conhecem esses trabalhos assim, sabe? Com esses materiais assim. Mas meu pai trabalha com chibanca, enxada. São trabalhos pesadíssimos, pesadíssimo mesmo. E eu sempre trabalhei, eu e minhas irmãs. Eu não sou filha única, eu tenho 3 irmãs, então somos em quatro mulheres. A gente nunca teve, assim, medo, né, de trabalhar. A gente trabalhou desde pequenininha, não por conta, assim, de ser esforçada, né, trabalhar, não. Graças a Deus, meu pai sempre deu conta de tudo. Ele sempre tentou fazer o máximo para dar do bom e do melhor pra gente. Não que ele ia sair dando também tudo, né, gente, porque naquela época, para cuidar de 4 meninas, 4 crianças, e a gente foi praticamente uma atrás da outra, então a gente tem diferença de idade de 1 ano. E naquele tempo era bem mais complicado, né? Trabalho e para você ganhar seu dinheirinho, ainda mais com muito filho. Mas ele tentou o máximo, ele deu o melhor de si para cuidar de nós 4, sabe? E graças a Deus ele nunca deixou faltar nada pra gente. Só que aí a gente vai crescendo, né? Vai entrando nessa fase da adolescência, e menina, mulher, querendo ou não, quer uma coisinha daqui, uma coisinha daquela. E aí pelo nosso pai não ter tantas condições, sabe, de dar o que a gente precisava, aí a gente começou a trabalhar, mas foi por conta própria da gente, tá bom? Não porque ele obrigou, você tem que trabalhar. Não, a gente trabalhou porque a gente queria também ter as nossas coisinhas, a gente também sabia que ele não tinha condições de dar, a gente via ali as condições que era, entendeu? Mas graças a Deus, gente, nunca deixou faltar nada pra gente, nem o meu pai, nem a minha mãe, eles sempre tentaram sempre dar do bom e do melhor pra gente, tanto assim em coisas materiais como na educação. Então, eu não tenho o que falar, sabe? O meu pai hoje, meu pai é um herói pra mim, minha mãe é minha rainha, sabe? Eu sempre falo, gente, os pais, a gente eles faz de tudo pra ver os filhos bem. E hoje eu entendo, sabe? Porque eu tenho 2, hoje eu quero dar o melhor, sabe? Eu não penso nem em mim, eu penso nos meus filhos. Então, pra mim, eu vendo eles bem, eles estando bem, pra mim já tá ótimo. Eu não penso em mim mais, sabe? Não penso. Se eu tenho um dinheirinho, tô precisando comprar uma roupa, tô precisando comprar um calçado, ô minha amiga, eu deixo eu aqui, ó, e compro pra eles. Gente, a gente já trabalhou de tudo que vocês possam imaginar. Ó, a gente já trabalhou em casa de família. Eu trabalhei por muito tempo em casa de família. E é um trabalho, assim, também bem complicado, sabe? É um trabalho, assim... Quem já trabalhou em casa de família sabe como é que é corrido, como é o trabalho. E a gente arranjou esse trabalhozinho, assim, na roça, sabe? Porque a gente era muito nova pra vir pra cidade. E meu pai também não ia deixar a gente, assim, vir pra cidade sozinhas, né? E a gente arranjava trabalhozinho, assim, no lugarzinho da gente mesmo, onde a gente morava, né? Só que, tipo assim, em roça, ninguém dá tanta atenção pro seu trabalho, sabe? E não pagam bem também. Não pagam bem. Só que a gente trabalhava, sabe? A gente trabalhou, eu mesmo trabalhei muito. Nós 4 já trabalhamos em casa de família. Então, a gente já trabalhou muito, muito, muito tempo em casa de família. A gente ficou por muito tempo. Eu mesmo fiquei por muito tempo trabalhando em casa de família. E é um trabalho bem esforçado mesmo, sabe? Bem esforçado. Quem trabalha em casa de família, não sei se alguém aqui trabalha, mas sabe como que é puxado mesmo. Mas enfim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a namorar, né, com meu esposo. E aí, a gente veio pra cá pra cidade. E aqui na cidade, eu arrumei, né, um trabalho na lanchonete, aí trabalhei durante um tempinho, aí depois eu engravidei, aí eu tive um aborto, e aí perdi o bebê, né, aí depois fiquei um tempinho sem trabalhar, aí em seguida, depois de um tempinho que eu tinha perdido, né, meu primeiro bebê, eu engravidei do meu primeiro filho, Giliardi, e aí fiquei um tempo com ele, aqui em casa, né, foram aí praticamente 3 anos em casa, sem trabalhar, só cuidando de casa e dele, né, dedicando 100% do meu tempo, da minha vida pra ele. E aí depois eu resolvi colocar ele numa creche, né, até por indicação de outras pessoas, é bom tu colocar ele na creche, porque quando tu começar a trabalhar, não vai ser tão doloroso nem pra tu nem pra ele. E assim eu fiz, eu falei, não, isso é o certo mesmo, vou fazer isso. Só, gente, que eu não ia imaginar que ia ser tão doloroso pra mim e pra ele. Gente do céu, quando a primeira vez que eu levei ele na creche pra me deixar lá, parece que eu tava maltratando meu filho. Gente, meu filho chorava, gritava. Ele chorava de um lado e eu de outro. E aí acabou que eu falei, não, eu vou desistir, eu não vou trabalhar, eu vou ficar com ele, cuidar dele até ele tiver maiorzinho, até ele tiver com idade boa pra ele entrar na escola. E aí as professoras começaram a conversar comigo, a diretora da creche, né? Que era bom, que nos primeiros dias sempre é bem doloroso pra mãe e pra criança, porque é uma adaptação, né? Uma coisa nova pra eles ali. E aí, gente, foi uma etapa, assim, muito, muito dolorosa, sabe? Muito dolorosa mesmo. Muito sofrida, pra mim e pra ele. Mas, graças a Deus, com o decorrer, né, dos dias, dos meses, ele foi se acostumando mais, se adaptando mais com a sala, com a professora, com os amiguinhos, e tudo deu certo. E aí, depois de um certo tempo que ele já tava na creche, ele tava já se adaptando mais, né? Apareceu uma proposta de emprego pra mim. No entanto, eu tava desempregada, né? Não tinha arrumado emprego ainda. E aí apareceu essa proposta pra mim de emprego que é nessa empresa que eu tô hoje, né? Que eu trabalho.
e apresentou essa proposta. E aí minha cunhada me mandou mensagem, né? Ela trabalha lá também nessa empresa, ela foi me mandou mensagem. Ô, tá, a gente tá contratando funcionário que tá precisando, a gente tá pegando currículo. Tu não quer trazer o teu aqui não, pros meninos dar uma olhada, né? Os donos lá da empresa. Falei, tá bom. Aí levei meu currículo, entreguei lá. No outro dia já fui chamada pra entrevista. Aí fui pra entrevista e tal, fui entrevistada. E aí depois de 2 dias, 3 dias, não me recordo bem, não me lembro bem, já fui chamada pro treinamento. E aí eu fiquei em fase de treinamento uns meses, né? E aí depois eu fui contratada, né? Pela empresa. Trabalhei aí, esse ano completou 2 anos de empresa. Não tenho o que falar, gente. Um trabalho ótimo, sabe? Bom demais. A gente trabalha 12 por 36, então a gente não trabalha todos os dias aí. Intercala, é por equipe. Então é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí o dia que você trabalha, você tem sua folga pra resolver suas coisas, né? Resolver uma coisa na rua, fazer uma faxina na sua casa, ajeitar suas coisas dentro de casa. Então é um trabalho excelente, bom mesmo. E aí, gente, acontece, né, que eu entrei em licença maternidade, eu citei aqui no vídeo. Eu quis dar essa resumida só pra chegar a esse ponto, tá? Pra deixar bem esclarecido assim. Tentar, né? Não sei como é que vai sair esse vídeo, mas tentar explicar. E aí eu citei no vídeo, né? Falei que eu não tava pensando em desistir, que eu acho que eu não iria voltar mais. E quando eu falo, gente, assim, eu já entrei em contato com a empresa, já falei, já expliquei que eu não ia voltar. Inclusive, já era pra mim tá trabalhando, né? Porque eu tinha que voltar 15 dias antes, porque meu menino vai completar 4 meses, agora dia 15 de agosto, ele vai completar 4 meses. E você vai falar assim, ah, mas como assim você vai voltar? Não volta com 4 meses? Sim, gente, são 4 meses, né, de licença. Só que eu ia voltar 15 dias antes, porque eu não apresentei uma solicitação médica, porque diz que tem que apresentar, tipo, um atestado antes de você sair da empresa, que você apresentando esse atestado, essa solicitação pelo seu médico, você tirava, né, os 4 meses de licença aí completo. Né? A contabilidade me passou certinho, porque até então eu não estava entendendo direito, mas a contabilidade me explicou certinho, né? E eu não sei bem explicar para vocês, mas foi isso, realmente. Eu teria que voltar mesmo uns 15 dias, porque eu não apresentei essa solicitação médica aí pelo meu médico, não apresentei à empresa, e eu teria que voltar 15 dias antes de neném completar os 4 meses. E aí então já era para mim tá trabalhando, né? Era para mim voltar no dia 1º de agosto, que eu saí da loja dia 1º de abril, e dia 15 eu ganhei meu menino. E aí, eu já entrei em contato com a empresa, já comuniquei que não ia dar pra me voltar. E, gente, eu estou desistindo do meu emprego por conta que eu não tenho rede de apoio, tá? Eu não tenho uma rede de apoio. Eu tentei ainda fazer de tudo que vocês possam imaginar. Eu fiz de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Só quem é próximo a mim sabe do que eu tô falando. Eu tentei de tudo pra mim não perder o meu serviço, porque eu não queria, sabe, gente? No mesmo tempo que tava me doendo meu coração de eu voltar a trabalhar, mas, tipo assim, eu não queria sair do emprego, entendeu? Até mesmo pra não deixar faltar nada pros meninos. E era, assim, uma coisa garantida que todo mês eu ia ter meu dinheiro. Então, eu não queria sair do emprego. E eu tentei fazer de tudo, eu fiz de tudo que vocês possam imaginar, eu fiz, pra mim conseguir voltar. Mas não consegui. Eu tentei ver com a minha mãe, pra ver se ela vinha pra cá pra casa, né, pra cuidar do menino pra mim poder voltar a trabalhar. Só que a minha mãe, ela não mora aqui na cidade. Ela mora na roça, ela mora em outro lugar. Não é nem muito longe e nem muito perto, vamos dizer assim, mas pra ela sair de lá, vir pra cá, ela teria que deixar as coisas dela lá, ela tem a vida dela, as coisas dela pra fazer. Tem também a questão do meu pai, que meu pai trabalha na roça, chega cansado, né, e tem a vida dela. E aí, não deu pra ela vir, né? Eu super entendi, tá? Super, super entendi. Porque ela tem a vida dela lá. E pra ela locomover também, ia ser ruim demais, gente. É complicado, né? E eu tinha que ter uma coisa, assim, bem, bem planejada. Tentei ver com uma prima minha, não deu certo. E aí, gente, tentei de várias maneiras. Tentei pagar uma pessoa pra ficar aqui em casa, só que o valor não tava dando, sabe? Eu sei que hoje pra olhar uma criança é caro. Hoje uma pessoa não olha uma criança por menos de um salário. Só que pelas condições da gente, a gente não teria esse valor pra pagar, né? E não ia compensar também, né? Eu voltar a trabalhar pra pagar um valor alto, e aí eu ia trabalhar pra praticamente pagar a pessoa pra ficar com os meninos, né? E aí também não ia compensar pra gente. E aí, depois de uns dias, eu ainda tentei ver, não comuniquei a empresa, tentei segurar um pouquinho, pra ver, né, se aparecia outra sugestão, outra coisa aí. E aí, depois de uns dias, a minha cunhada, ela trabalha lá na empresa também, ela me mandou mensagem, né? Falando, Bê, eu acho que dá pra me ficar com os meninos pra tu voltar a trabalhar, pra você não perder seu emprego e tal. E aí eu fiquei feliz, né? Porque, tipo assim, é uma pessoa que a gente já conhece, né? A minha cunhada, a irmã do meu esposo, ela cuida bem dos meninos, ela é carinhosa com os meninos. Então, da família. Que, até hoje, pra você, gente, pegar uma pessoa que você não conhece, pra você colocar dentro da sua casa, pra cuidar dos seus filhos, você tem que olhar bem quem você traz pra dentro da sua casa, entendeu? Então, eu acho que eu nem ia. E aí, ela foi e me mandou essa mensagem, falando que dava pra ela vir e tal, e eu já fiquei super feliz.
Só que aí eu falei, ô, B, não vai ficar puxado o prato não, porque a gente trabalha 12 horas, né, no serviço, são 12 horas dentro da empresa. E aí, no dia de folga que ela teria pra ela descansar, pra ela resolver uma coisa na rua, pra ela resolver coisas na casa dela, ela teria que vir pra aqui pra casa pra cuidar dos meninos e no outro dia já ir trabalhar. Então ela não ia resolver nada da vida dela, né? As coisas dela, não ia resolver nada. E contando que, além dessas coisas assim, dela vir pra cá, ela teria que buscar meu menino, né, que estuda na escola, e aí tem essa questão de pegar agilidade na escola, que ela teria que ir, teria que levar Ezequiel, porque não tem como deixar uma criança sozinha aqui em casa. E eu sei, gente, a correria que é, porque é o meu dia a dia, sabe? É uma correria que só, então é muito cansativo. Fora também pra ela locomover. Ela não mora no mesmo bairro que eu, ela mora em outro bairro, então até pra ela locomover pra cá ia ser complicado. E na empresa tem horário de sair, tem horário de entrar certinho, então tem pra bater o ponto. Então, eu tinha que estar no horário certo na empresa, podia ter algum atraso de alguma coisa. Então, e nisso aí eu fui pensando, sabe? E aí falei com ela, ô, Bê, vai dar realmente pra tu vir, tá? Não vai ficar puxado pra tu não, tu vê aí direitinho. E aí depois de uns dias, né? Depois de uns dias, ela foi e me mandou mensagem. Nisso eu não tinha falado com a empresa ainda e tal, fiquei na minha. E aí nisso, ela me mandou mensagem. Depois de um dia, ela me mandou mensagem, falando que ela foi pensar direitinho, que ela tava até sem graça, né? Me pedindo desculpa, que ela foi ver e realmente ia ficar muito puxado pra ela, né? Essa questão, assim, dela vir pra cá, pra casa, se ela morasse perto, não, né? Tudo bem, mas ela mora em outro bairro, até pra locomover ia ser bem complicado. E eu super entendi, né? Eu falei, não, B, não, eu tranquilo, eu já tava imaginando isso há muito tempo. Há muito tempo eu sabia que não daria certo, sabe, gente? Não daria. E aí, e uma coisa também que a pessoa tinha que ver direitinho, sabe? Direitinho mesmo. Porque pra mim voltar a trabalhar e depois sair de novo pra deixar a empresa na mão é pior. E aí ela foi me falou que ela pensou direitinho que realmente ia ficar muito puxado pra ela, muito complicado pra ela vir, né? Essa questão dela morar em outro bairro. E eu super entendi, gente. Falei, de boa, B, relaxa, não preocupa não. De boa, eu sabia que não ia dar certo mesmo, sabe? Sabia, mesmo por isso que a gente tava conversando naquele dia. E super entendi o lado dela. Então, gente, tentei de tudo, de tudo. Aqui na cidade, eu tenho minhas 3 irmãs, né? Aliás, 3 não, 2. Que uma das minhas irmãs é casada, ela mora na roça. E aí 2 moram aqui na cidade, que é a caçula e a do meio. Elas trabalham, né, estuda. Uma das minhas irmãs, a caçula, vai começar uma faculdade agora. Ela já fez uma, vai entrar em outra faculdade, né? Ela é técnica em enfermagem. E aí vai fazer uma faculdade agora de enfermagem. Ela é técnica, né? E aí, ela tem a vida delas, né? As coisas dela. Então não tem nem como elas parar a vida delas pra tomar conta dos meus meninos. Estuda, trabalha, vai iniciar uma faculdade agora. Então, gente, não tem como, sabe? Não tem como. Eu vi que não tinha solução de jeito nenhum. Quando eu engravidei, eu já sabia logo que eu ia perder meu emprego. Porque uma criança é difícil. Tu imagine 2, minha irmã. 2. Sem rede de apoio nenhuma. Então, eu tô deixando o serviço desistir, né, do emprego por falta de rede de apoio, que eu não tenho, infelizmente. Tentei, me deu o máximo, gente. Procurei tanta solução, que só quem é próximo vai saber do que eu tô falando, sabe que realmente é verdade o que eu tô falando. Então, tentei de tudo pra mim voltar pro meu trabalho, pra mim não perder meu serviço. E era uma coisa, gente, que tava me perturbando, sabe? Eu tava com tanta coisa na cabeça, que eu tava já começando a ter crise de ansiedade. Eu juro pra vocês. Eu tava passando as noites em claro. Eu já não tô quase dormindo por conta de neném, né? Que ele tá trocando o dia pela noite. Mas juntava essas preocupações em relação ao trabalho. E tudo aqui, ó, gente. Juntava o cansaço também do dia a dia. Porque, gente, você com 2 crianças pra cuidar não é fácil, sabe? E aí você fica exausta. E aí juntava isso tudo, eu tava começando a ter crise de ansiedade. Eu via, gente, o dia amanhecer, sabe? De preocupação. E aí depois eu fui parar pra pensar. Eu falei, meu Deus, me dá uma resposta, sabe? Conversa comigo. E aí, gente, eu fui parar pra pensar. Eu falei, não, eu tenho que esquecer, tá? Não posso ficar me preocupando com o trabalho. Se for se for de eu voltar, eu vou voltar. Se não for também, né? Eu tentei, então por causa disso eu não vou ficar doida, porque os meus filhos precisam de uma mãe com saúde. Eles precisam me ver bem pra eles ficar bem. O que adianta eu ficar me preocupando, nem uma doida e ficar doente? E aí, quem vai, né, cuidar dos meus meninos? Eu sou mãe de 2 crianças, tenho uma casa pra cuidar, tenho 2 crianças pra cuidar, 2 crianças que dependem de mim. E aí eu caio doente, e o que será dos meus filhos? Então, meus filhos, eles precisam de uma mãe bem, de uma mãe com saúde, não uma mãe doente, sabe? Uma mãe triste. E aí, pronto, gente, entreguei nas mãos de Deus. Aí comecei a gravar meus videozinhos, sabe? Comecei a gravar por aqui pra me esquecer um pouco, sabe? Pra me esquecer um pouco dessas tarefas, dessas coisas, dessas prioridades que a gente tem. Então, gente, eu comecei a gravar aqui e foi até bom, sabe? Eu começar a gravar por aqui, porque eu esqueci mais, sabe? Essas preocupações. Porque eu tava já ficando perturbada, já tava ficando doente. Tava tendo, pra vocês terem noção, eu tava começando a ter crise de ansiedade. Não, gente, é muita coisa mesmo, sabe? Se você for apanhar tudo aqui, ó, tudo aqui você adoece. Eu entrei nas mãos de Deus. Falei, não vou ficar assim. Eu já sentia, gente, que eu já tava ficando doente.
sabe? Esse negócio de sono mesmo, eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum. E quando eu começava a pegar na madorninha assim, ó, naquela sonequinha, eu já pensava tudo. Trabalho, 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 trabalho. Ah, se eu não voltar a trabalhar, os meninos vai passar necessidade, os meninos vai faltar coisa pra eles, eu não vou ter dinheiro pra dar as coisas pros meus filhos. Então eu só pensava neles. Eu não pensava nem em mim, não. Eu só pensava neles. Que se eu não voltasse a trabalhar, que eles iam passar por falta das coisas. E aí, gente, nisso foi um turbilhão. E aí, quando eu comecei a gravar pra cá pro YouTube, eu comecei a esquecer, sabe? Comecei a esquecer das coisas. Não, assim, das minhas prioridades, né, gente? Mas aquele peso, sabe? Aquela preocupação que eu tava na minha cabeça. Foi bom eu voltar a gravar por aqui. E aí é isso, gente. Eu tô deixando o meu trabalho, né? Não é porque eu quero, porque eu não quero trabalhar mais. A realidade de muitas mamães aí do mundo todo, né? Porque assim, se você não tem uma rede de apoio, você não trabalha, você não estuda, você não faz uma faculdade. Sem rede de apoio você não consegue fazer nada. Entendeu? Separa ali sua vida pra você se dedicar aos seus filhos. Essa que é a verdade, né? Separa a sua vida pra viver a vida dos seus filhos, né? Pra se dedicar pra eles. Então, eu tentei, sabe? Tentei. Eu tô feliz por mim, porque eu tentei, mas não consegui, né? Também eu não tô triste, sabe? Porque muita gente fala assim, foi engravidar nova, não sei o quê. Eu já, gente, ó, o que eu ouço por boca dos outros, minha irmã, o que eu ouço por boca dos outros. Teve gente que fala pra mim, quem tem seus filhos que cuide mesmo, só a mãe pra cuidar dos filhos. Porque quando eu falava de voltar, a maioria das pessoas me falava isso, voltar a trabalhar que pra cuidar dos teus filhos. Porque quem hoje, pra cuidar dos filhos, quem cuida, tem que cuidar é a mãe. Já ouvi tanta coisa por boca dos outros, minha irmã, por boca de parente, que vocês nem não têm noção. Então, assim, gente, eu tentei, sabe? Assim, eu tô triste por não ter conseguido voltar, por ter perdido meu emprego, né? Mas eu não vou ficar triste também, não vou me abalar com essa situação. Vou dedicar o meu tempo pra eles, sabe? Cuidar deles, dar toda a atenção do mundo pra eles, assim como eu dei pra Giliardi, né? Que quando a gente ficou 3 anos, eu e ele aqui dentro de casa. E não tô triste em relação assim, porque eu não vou. Tô parando a minha vida, não, gente, sabe? Não me arrependo de jeito nenhum de ser mãe, sabe? Hoje os meus filhos são bênção na minha vida. Eu acho que eu precisava muito deles. E tipo assim, gente, eu não gosto de ficar falando em relação a coisa ao filho, de criança, de filho, que eu já vi meu sono. Mas, tipo assim, muita gente me fala mesmo assim, na cara dura, minha irmã. Foi engravidar nova, não sei o quê, tanta coisa pra fazer da vida. De fazer uma faculdade, não sei o quê, foi casar nova, aí já engravidou já, tanta coisa pra fazer, e agora com o filho não pode fazer mais, porque ninguém vai olhar filho dos outros. Gente, fala isso pra mim, fia. Tá pensando que é brincadeira? E fala na cara dura assim, ó. Mas eu não me arrependo de jeito nenhum, sabe? Não me arrependo de jeito nenhum de ter tido eles, sabe? Deus me deu eles porque Deus viu que eu precisava bastante, gente. Sabe? Na minha adolescência foi assim. Porque na fase da adolescência a gente não pensa em nada, né? Adolescente. Mas Deus me enviou eles, me deu eles, porque viu que eu era capaz, sabe? Que eu era capaz de cuidar, de zelar. Então, não me arrependo. Se for pra me parar a minha vida, eu ficar aqui dentro de casa 4, 5 anos com ele, com Ezequiel, eu fico. Então, eu não me arrependo não me arrependo de ter eles, não, sabe? Eles veio pra completar a minha vida, eles veio pra trazer luz pra minha vida, pra trazer alegria. Eles veio no momento que eu mais precisava, sabe? Eles veio, assim, pra preencher um vazio no meu coração. Então eu não me arrependo de jeito nenhum de ter meus filhos. Meus filhos são bênção na minha vida, sabe? É minha riqueza. Eles é tudo de mais importante que eu tenho no mundo, gente, sabe? É meus filhos. E quando eu falo deles assim, é uma coisa que me toca bastante, sabe? Me emociona bastante, eu já estou chorona. E aí quando eu falo deles, minha irmã, te falar, aí é o meu ponto fraco, viu? Mas enfim, então eu já comuniquei a empresa, é definitivo, tá bom, gente? Já é definitivo, não vou voltar mais a trabalhar. Já conversei com a empresa, já comuniquei certinho. Eles também super entenderam o meu lado. E aí, quem sabe, né? Depois que o neném Ezequiel tiver maiorzinho, né? Eu consigo colocar ele numa creche, não aparece outra oportunidade, quem sabe, né? Eu volte a trabalhar na empresa novamente, né? O futuro só a Deus pertence. E é isso, gente. Eu quis trazer essa resumidona aí. Eu nem sei como é que ficou o vídeo, sabe? Só pra vocês entenderem mesmo a situação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, tá bom? Vai desculpando aí qualquer coisa. E porque eu também tô ruim da gripe, não tô ainda 100%, mas já vim trazer esse vídeo aqui pra a gente bater um papo, né, gente? Bater um papo. E se for pra mim ficar conversando aqui, minha irmã, eu fico um tempão, ó, porque quem me conhece sabe o meu jeito. Porque aqui, quem gosta de conversar aqui, minha irmã, ó, sou eu. Então eu converso bastante. Se for pra ficar aqui até a noite, eu fico conversando com vocês. Tentei resumir, assim, trazer um vídeo bem resumido mesmo, sabe? Pra esclarecer tudo aí, deixar tudo esclarecido. E é isso, gente.
E vou começar a gravar aqui, né? Vocês já vão me dando sugestões de vídeo pra me trazer pra cá, né? Porque meu vídeo tá voltado assim, minha rotina, meu dia a dia, rotina assim de dono de casa. Vocês podem estar deixando aí nos comentários sugestões, né? De vídeo pra me trazer pra cá, pro nosso cantinho. E é isso, tá bom? Amanhã eu vou ver se eu gravo um vídeo aqui, né? Quero fazer um faxinão aqui, minha filha, nessa casa, porque tá precisando bastante, né? Como eu citei aí, que como eu fiquei uns dias doente, então tava organizando a casa direito, né? E aí amanhã eu quero dar uma ajeitada aqui na casa, quero lavar o resto da roupa, né? E eu quero ver se eu gravo pra vocês, tá bom? E aí o vídeo foi esse, gente. Espero que você tenha gostado bastante. Já curte, tá bom? Comenta, ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é isso que vai estar passando aqui na telinha. Eu sempre tô ativa por lá. Quando eu sumir daqui, pode ter certeza que eu estou lá no Instagram. Então você já me segue, gente, pra me acompanhar lá. Eu posto meu dia a dia, sempre tô por lá. Posto muitos videozinhos legais assim, sabe? De humor, videozinho também voltado pra maternidade. Então já me segue, mulher, vai lá me seguir. Vai lá me seguir, vocês vão gostar do meu conteúdo. E é isso, gente, tá bom? Um cheiro, fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau!